Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Quero te mostrar algo que tem martelado o meu coração esses dias. Anotei algumas coisas aqui, não sei se vou falar o que está anotado, mas anotei. Abra aqui, por favor, sua Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Por favor, abra aí. Quero te mostrar uma coisa que tem incomodado o meu coração, tem falado ao meu coração de uma forma. Eu estou até não preocupado, mas eu estou alegre com Deus por essa revelação que Ele pôs ao meu coração. Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus capítulo 24, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: nesta época, nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Leia comigo, por favor, na sua versão, não importa a versão que seja, leia bem alto. Muitos ficarão escandalizados, mutuamente se odiarão. Aqui está dizendo os sinais dos tempos do fim. Aqui está dizendo um dos sinais da volta de Cristo. Jesus está para ser tirado da terra, ser crucificado. Ele dá as últimas instruções aos discípulos, e os discípulos perguntam: quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque eles não entendiam que o reino de Deus primeiro tinha que ser estabelecido no coração do homem. Era um reino primeiro espiritual, com consequências de transformações morais na vida do ser humano. Deus primeiro tinha que estabelecer o seu governo no interior da sua criatura, obra-prima da sua criação, que é o homem, para depois ele estabelecer um governo político, um governo geográfico sobre a terra. Ainda vai acontecer esse governo. A terra não está entregue, a terra tem dono. Diga: a terra tem dono. Diga: o dono vai voltar. Ou seja, ele vai pôr ordem nessa casa. Mas antes dele estabelecer um governo físico, ele quer estabelecer um governo espiritual. E Jesus começa a explicar alguns sinais, dizendo: olha, isso não vai acontecer, o reino físico, sem que antes aconteça escândalos, sem antes que aconteça guerras. Ele está dizendo: olha, esse templo que vocês estão vendo muito grande aí, 46 anos demorou para Herodes construir, vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles apresentaram aquela majestosa construção, dizendo: olha que coisa magnífica. E Jesus dizendo bem forte: não vai ficar pedra sobre pedra. Ele está dizendo que tudo que o homem construiu para o seu ego será derrubado. E ele começa a estabelecer algumas diretrizes para a gente entender que os dias são chegados do fim. Ele diz sobre os falsos profetas, ele diz sobre as perseguições, ele diz sobre as enfermidades, terremotos. Ele diz uma série de cataclismas, de situações da natureza que vão acontecer nos últimos dias, de uma forma mais gritante, mais redundante, mais contínua. Sempre teve terremotos, sempre teve peste, mas nos últimos dias, segundo esse texto de Mateus 24, as coisas iam acelerar, a ponto dele usar a simbologia, a alegoria de uma mulher grávida, que quando está próximo do parto, as contrações vão aumentando. Então ele diz: a terra está em trabalho de parto. É como se estivesse esperando ser gerado um filho, e esse filho ser gerado é a igreja. A terra está com dores de parto, e o filho que vai nascer na terra é a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, que será arrebatada e encontrar o Senhor nos ares. Só que um dos sinais que me chamou a atenção por esse tempo foi escândalos. A palavra escândalo significa do grego escandalô, ou seja, é escandalizar, ofensa, pedra de tropeço. A palavra escândalo no grego tem o mesmo significado de ofensa. Então você pode traduzir esse termo escândalo por ofensa. Então diga comigo: por esse tempo, muitos se ofenderão, e se ofenderão mutuamente. Ou seja, um dos sinais da volta de Cristo é que as ofensas vão ser mais evidentes, as ofensas vão aumentar em grau, número e gênero, as coisas vão aumentar. A palavra escândalo no grego, ela traz uma ideia de uma varinha que se coloca numa arapuca e se arma para pegar um animal.
A palavra escândalo, ela traz a sua ideia como uma isca, como se fosse uma armadilha, uma cilada. Uma cilada. Coríntios 2:11 diz assim: não enganeis os ardis do diabo, as ciladas do diabo. Ou seja, Satanás arma ciladas, Satanás arma isca, e uma das iscas mais fortes que ele tem alcançado êxito chama-se ofensa, chama-se escândalo, chama-se tropeço. Porque escândalo traz na sua ideia uma armadilha colocada no caminho e a pessoa é presa. É como um peixe ser fisgado, é um engodo, é algo que vai seduzir a pessoa, vai manipular a pessoa e a pessoa se tornará refém daquilo lá. Ofensa. Amado, entenda uma coisa: as ofensas fazem parte do contexto da humanidade. Quando você lê Romanos capítulo 5, você vai ver que pela ofensa de um homem, todos pecaram. Pela ofensa de Adão, todos nós ofendemos a Deus. Nós machucamos o coração do Criador. Porque a ofensa, ela traz dores. A ofensa machuca. A ofensa, ela abre o nosso coração. Eu quero que você veja no texto sagrado aqui mesmo, em Mateus, você vai ver no capítulo 18, no versículo 7, olha o que diz aqui, 18, versículo 7. Ai do mundo por causa das suas ciladas. Aqui está cilada, escândalo, ofensa, tropeço. Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram. Ele está dizendo, é inevitável, é impossível não vir ofensa. Em Lucas 17, versículo 1, ele diz a mesma coisa. É impossível não vir ofensa. Quando diz impossível, o que significa impossível? Impossível. Diga impossível. Significa impossível. Diga impossível. Ou seja, é inevitável. É algo que vai acontecer. É algo que você mais cedo ou mais tarde vai ser ofendido e vai ofender. Porque a Bíblia diz em Tiago 3, versículo 2, se alguém não ofende com palavras, esse varão é perfeito e pode controlar todo o corpo. E não tem nenhum perfeito 100% aqui. Não há um ser humano perfeito ainda. A palavra perfeito significa maduro, da estatura do varão perfeito, que é Jesus. Ou seja, nós estamos em processo de maturidade, nós estamos em processo de crescimento. E o alvo que Deus estabeleceu para nós é ser uma grande família de muitos filhos, semelhante a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Está escrito lá em Romanos 8, 29, que o alvo de Deus é que você cresça e se transforme como se fosse Jesus, o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, as atitudes de Jesus. Mas nós estamos num processo. Diga para o teu irmão, é um processo. E esse processo chama-se santificação. Esse processo de crescimento chama-se santificação. Para muitos, santificação é jejuar, andar com roupa cobrindo o corpo, não fazer isso, não fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso, santificação. Santificação tem a ver com você, a sua consciência, ter bom senso com as coisas de Deus e escolher aquilo que Deus determina para você escolher. Santificação não tem nada a ver com o ritual que igrejas criaram. Deus não está atrás de tradição humana, de religiosidade. Ele está atrás de pessoas que deixam ser trabalhados por Ele. A palavra santificação tem a ver com o fogo que purifica o ouro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 a seguir, diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, e ele passa pelo fogo para ser purificado. A palavra santificação dá a entender que é um processo de ajuste em nosso caráter, a ponto de nós amadurecermos. E ele vai usar ofensas para que isso aconteça. As ofensas fazem parte do tratamento em nosso caráter. Entenda uma coisa: se você nunca foi ofendido, você é um mentiroso. E se você falar que nunca ofendeu, você também é um mentiroso. Porque o ser humano tem isso dentro dele. Ofensa, uma armadilha do diabo, uma isca do diabo para prender o ser humano e impedi-lo de receber o que Deus tem.
mas também aquilo que o diabo pensa que vai destruir o ser humano. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, no seu conhecimento de antemão do que ia acontecer, Ele usa essa ofensa para benefício do seu povo, para crescimento do seu povo e para manifestar a sua glória. Você pode dar um louvado seja o nome por isso? Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo aqui é inevitável acontecer, no capítulo 18 você vai ver, eles estão discutindo quem é o maior, eles estão discutindo quem vai ser o mais honrado, os discípulos. E Jesus pega uma criança no colo no capítulo 18, e ele apresenta essa criança e diz no versículo 3: se você não se tornar como criança, você não pode entrar no reino dos céus. Tem um lado positivo de ser criança, espiritualmente falando, que ele explica. Ele está dizendo que uma criança, ele vai tratar sobre ofensa, ele vai tratar sobre conflito entre pessoas, relacionamento de marido e mulher, de irmão com irmã com irmã, filho para pai, pai para filho, relacionamento social, pessoas que querem prevalecer sobre o outro, pessoas que querem a primazia em tudo, pessoas que não sabem lidar com autoridades, pessoas que não sabem lidar com hierarquias, pessoas que não sabem lidar com situações que a sociedade exige. E ele começa a pegar essa criança e diz: olha, quem vai ser o maior é aquele que se tornar como criança. Uma criança, irmão, se você entender, ela é ensinável. Uma criança é conduzível, uma criança é tratável, uma criança, ela é humilde de coração, porque ela pode brigar com outra criança, daqui a pouco ela está conversando com aquela criança. Aqui estavam feito um escândalo entre os discípulos, uma ofensa estabelecida entre o povo de Deus. Quantos pastores ofendidos com pastores, quantos obreiros ofendidos com obreiros. Aliás, 70% das pessoas que saem das igrejas saem ofendidos, porque não souberam lidar com as ofensas, não souberam lidar com os relacionamentos. Saíram ofendidos com a pregação do pastor, saíram ofendidos com o pastor, saíram ofendidos com o irmão do lado, saíram ofendidos com a palavra, saíram ofendidos porque o louvor estava assim, saíram ofendidos por causa do horário, ou seja, uma ofensa foi instalada, a isca foi mordida e a pessoa foi presa, porque a Bíblia diz em Timóteo 2, no versículo 22 a seguir, até o versículo 26, ele diz assim: instruir com mansidão aqueles que resistem à verdade, para ver se porventura Deus lhes dê espírito de arrependimento. Ele diz: fugir do desejo da mocidade. E no versículo 26 ele remata dizendo, ele coloca a seguinte palavra: cuidado que não seja preso no laço do diabo. Ele usa a palavra laço do diabo, ou seja, ofensa. Satanás trabalha com ofensa, porque ele foi o primeiro ofensor da eternidade. Ele foi o primeiro que causou escândalo na eternidade. Ele foi o primeiro pedra de tropeço na eternidade. E ele quer reproduzir esse caráter, essa conduta, na imagem que Deus fez de você. Você é a imagem de Deus. Ele quer fazer você semelhante a Ele. Uma causa de tropeço. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que não deixa ser tratada. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que não deixa ser ensinada. Uma pessoa ofendida é uma pessoa machucada. Aliás, os animais mais perigosos são os que estão feridos. Um animal ferido, ele se torna mais perigoso. Uma pessoa ferida, um coração ferido, ele se torna perigoso. O jovem é capaz de entrar numa igreja norte-americana e matar 9 pessoas, porque está ofendido pela cor da sua pele, está ofendido pelos benefícios que ele julga que aquela raça tem e ele não tem. Uma pessoa ofendida é capaz de matar outra pessoa. Uma pessoa ofendida, ela não deixa ser ensinada, porque ela tem ferida, ela tem mágoa. Porque a ferida, a ofensa não sendo tratada da maneira como Deus diz, ela gera falta de perdão. Falta de perdão gera amargura. Amargura gera ódio. Ódio gera prisão. E prisão gera destruição. Prisão da alma, prisão da paz, prisão da cura. Há muitas enfermidades que foram construídas a partir de uma ofensa.
há cânceres, há artrite, há artrose. É lógico que tem coisa genética no meio aí, não pode generalizar. Mas a maioria das doenças, segundo a medicina, segundo a clínica que você pode ir, são frutos de ofensa não tratada. Gastrites, problemas terríveis de perturbação, pânico, depressão, é ofensa. Ou seja, não tratou com a ofensa. Eu fui ofendido injustamente. Tudo bem, foi injusto, mas não te dá direito de você guardar a ofensa. Porque nós ofendemos a Deus e Ele nos perdoou. Assim como o Pai te perdoou, você deve perdoar. Porque o que cura a ofensa é perdão. Teu filho te ofendeu injustamente, tudo bem, é razoável você ter a ofensa no teu coração, porque é inevitável, mas não se põe o sol sobre a tua ira, não durma ofendido, não viva ofendido, não passe semanas ofendido, não passa meses ofendido, não passe anos ofendido, porque isso vai acarretar dores e prisão à sua vida. Uma pessoa encarcerada é uma pessoa torturada. Quando a pessoa está encarcerada, ela está sendo torturada. Eu vou te mostrar daqui a pouco o que acarreta uma falta de perdão, biblicamente falando. A ofensa é isca do diabo. A ofensa é uma pedra de tropeço no seu caminho. Você não vai ter um desenvolvimento como deveria. A ofensa impede você de receber do fluir de Deus. Já ministrei sobre isso, mas eu estou refazendo algumas coisas, retomando alguns valores que tem que ser afirmados até o povo entender. Que há muitas pessoas que poderiam estar em níveis mais altos, mas a ofensa fez você parar. Quando eu olho o texto sagrado, em Mateus 18, ele pega essa criança e ele coloca no versículo 5. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. O versículo 6, entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas. Inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Ele está dizendo que a pessoa que provoca a ofensa e a pessoa que deixa ser ofendida, ela está no mesmo rol, ela está sendo levada ao abismo, como se fosse uma pedra no pescoço da pessoa, levando ela ao fundo do mar. Pessoas que provocam escândalo, pessoas que provocam, a gente pensa que escândalo é apenas costumes de roupa, como muitas igrejas pregam. Não, escândalo não tem nada a ver com isso. Embora que a mulher deve cobrir decentemente o corpo, embora o homem deve andar de maneira decente, não na sua sensualidade, embora muitas mulheres não sabem nem se portar com roupa, embora hoje em dia estão se criando cada tipo de roupa, que misericórdia. Você olha cada tipo de vestuário que mulheres estão usando, até mulheres cristãs, é semelhante a uma pombagira. Parece que compram roupas no intuito de derrubar o homem, de seduzir o homem. E muitas das mulheres, às vezes, não usam aquela roupa para o seu marido, usam aquela roupa para atrair sensualidade, olhares de fora do casamento. Deus não é contra a sensualidade da mulher, porque Ele pôs isso na mulher, mas a sensualidade da mulher é para ser para o seu marido. Deus colocou também a sensualidade no homem, mas isso não é para ele cultuar o seu corpo. Há homens cultuando o seu corpo. Deus não é contra você fazer exercício físico. Aliás, diz Paulo, o exercício físico tem pouco proveito. Ele está dizendo que tem um pouco proveito. É saudável. Você cuidar do seu corpo, você fazer o seu exercício, maravilha. Mas você cultuar o seu corpo é pecado. Quem está compreendendo, diga amém, amado. Não se sinta, aliás, se sinta ofendido hoje, mas para benefício. Porque Deus faz a ferida e Ele cura. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu vou te mostrar que o próprio Deus nos ofende. Eu vou te mostrar. Aqui diz que os discípulos, eles escandalizavam um ao outro, na competição, na rivalidade, com os casais que estão se ofendendo um ao outro. Quem é que manda na casa? Quem é que fala mais alto? Quem é o dono da casa? Quem é que comanda a família? Quem é que tem a última palavra para os filhos? Quem é que governa a casa?
veladamente estão se ofendendo, e estão sendo ofendidos, estão mordendo a isca do diabo, e a consequência, prisão. Eu quero caminhar mais um pouquinho. É necessário, é preciso para crescimento. Eu vou lhe perguntar uma coisa: é preciso Judas estar no meio de Jesus? Da companhia, era preciso? Sim ou não? Era preciso. Diga assim: é preciso Judas no caminho. Porque quando surge um Judas, vai mostrar os verdadeiros. Abre por favor em Coríntios capítulo 11. Deixa eu te mostrar esse texto sagrado. É preciso. Aqui em Coríntios capítulo 11. Ache por favor aí. Deixa eu lhe mostrar. (11) versículo 9 de Coríntios. 1 Coríntios 11. Se você tiver dificuldade de abrir, ouça por favor, mas preste atenção, não deixe ninguém roubar essa palavra de você. 11 versículo 9, leia bem alto. É segundo, né? É segundo. Eu me errei. Abra aí. Também não. Onde eu marquei, meu Deus? Quero lhe mostrar. Ou é o primeiro? Deixa eu confirmar o primeiro aqui. Eu marquei o versículo errado, mas eu quero te mostrar. (11 versículo 19, primeiro é 19. 1 Coríntios 11, 19 diz assim: todavia faz necessário que haja divergência entre vós, ofensa, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Leia na tua versão, 1 Coríntios 11, 19, bem alto. Leia bem forte. É necessário que haja divergência, é necessário que haja ofensa, é necessário que haja atrito, é necessário que haja infiéis para manifestar os fiéis, é necessário que haja aqueles contenciosos para manifestar os aprovados. É preciso a ofensa acontecer para que manifeste os perdoadores. É preciso manifestar as criancices para manifestar quem está com maturidade. Faz parte do crescimento, põe isso no teu coração. Para o diabo a ofensa é um canal de destruição. Para Deus o canal de crescimento passa pela ofensa. Diz em Provérbios 18, 19, que o irmão ofendido é mais difícil ser conquistado do que conquistar uma cidade. Olha o que diz a ofensa, o que é capaz de ser. É mais fácil você conquistar uma cidade. Olha como é difícil conquistar uma cidade. E Provérbios está dizendo, 18:19, que o irmão ofendido é complicado você conquistar. Por quê? Para o diabo a ofensa conduz à prisão, conduz ao cárcere, a pessoa fica detida, a pessoa fica imobilizada, a pessoa não tem recurso de paz, a pessoa não vive em paz, porque ela está presa no anzol do diabo. Mas para Deus, o caminho do crescimento passa pela ofensa. É preciso ter Judas no caminho para manifestar Pedro, Tiago, João. É preciso ter decepções na vida para você amadurecer o teu caráter. Quem está compreendendo, diga amém. Diga: é necessário as ofensas. Diga: é impossível não vir as ofensas. Diga: é sinais dos últimos tempos as ofensas. Diga-se: mas ai daquele por quem vem as ofensas. Ou seja, você é um provocador de ofensa, você tem que começar a provocar menos. Você é uma pessoa que vive ofendida, você tem que ser ofendido menos. Até o último dia da nossa existência, nós vamos ofender e seremos ofendidos. Mas nós temos que aprender a nos ofender menos, a guardar ressentimento menos, a arrancar as amarguras menos, arrancar do nosso coração. Porque diz em Hebreus 12, versículo 15: cuidado que ninguém vos prive, que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, e por ela muitos são contaminados. Uma pessoa ofendida, ela é capaz de fazer toda uma casa entristecer. Uma pessoa ressentida, uma pessoa não perdoadora, é capaz de envenenar toda uma nação. Dá uma olhada no que está acontecendo nos nossos políticos. Políticos ofendidos estão esbravejando vômitos no povo.
Dá uma olhada num pai ofendido, uma mãe ofendida. Porque eu falei para você que tem feridas injustas e feridas justas. Tem ofensas que você mereceu ser ofendido. Tem ofensas que você não mereceu. E Deus sabe disso. Só que diz em Pedro capítulo 2, que aquele que sofre injustamente entrega ao Senhor, porque a vingança pertence a Ele. Então mesmo você sendo ofendido injustamente ou justamente, você não tem direito de guardar a ofensa. Porque as pessoas são ofendidas porque as outras pessoas não fazem o que elas querem. As pessoas são ofendidas porque não são reconhecidas como gostaria de ser reconhecida. As pessoas são ofendidas porque não é dada a honra que ela acha que deveria ter honra. A pessoa é ofendida porque ela não teve oportunidade. A pessoa é ofendida porque a pessoa não foi visitar. A pessoa é ofendida porque ela não foi no aniversário. A pessoa é ofendida porque não teve o cumprimento. A pessoa é ofendida porque o irmão não lembrou dele. A pessoa é ofendida porque não chamou o nome dele. A pessoa é ofendida porque chamou o nome dele. Ou seja, a ofensa está aí na terra. A ofensa está estabelecida. É a pessoa que corta você no trânsito, é a pessoa que não te dá a vaga, é a pessoa que entra na tua frente do elevador. Diga assim: as iscas estão montadas. Diga assim: mas eu estou sendo advertido. Amado, é como se Deus dissesse para você: meu filho, é impossível não acontecer. Ele está te prevenindo que vai acontecer. É igual quando alguém diz para você: tem um buraco naquela rua. Ele está te avisando. Tem um buraco naquela rua. E você vai e cai no buraco. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Deus está dizendo para mim e para você, gritando no seu coração: as ofensas fazem parte da vida. Para manifestar quem é maduro e quem é infantil. Uma pessoa madura, ela não guarda ofensa. Uma pessoa madura, ela libera perdão. Uma pessoa madura, ela deixa ser as coisas acontecerem segundo a direção de Deus. Uma pessoa infantil, ela é egocêntrica, selfish. Ela ama a si mesma. Quando você tira um selfie, o que está dizendo em inglês? É uma palavra que representa eu mesmo, eu. É aquela pessoa que tira foto, mas ele que aparece em primeiro plano, é eu. Diga assim: o meu problema é o eu. Lembra do ofensor número 1, lá em Isaías 14, Ezequiel 28? Por 5 ele caiu. Eu subirei, eu serei, eu sou semelhante ao Senhor, eu habitarei acima das estrelas, eu serei Deus. O eu. O que impede as pessoas de serem curadas da ofensa é o eu, o ego. Self-service, o que significa self-service? Serve a si mesmo. Pessoas que se servem a si mesmo. Pessoas que querem se alimentar a si mesmo. Pessoas que não perdoam são pessoas que se servem a si mesmo, o seu ego. O orgulho mascarado com humildade. A pessoa tem cara de humilde, anda como humilde, mas tem orgulho. Você olha no semblante. Por que tem pessoas que não extravasam para Deus como deveria? E até criticam: não sei para que levantar a mão, não sei para que cantar tão alto, não sei para que repetir música. Irmãos que não querem nem olhar para o lado. Não gosto, eu odeio quando o pastor manda eu olhar para o próximo e falar que Deus o ama. Eu tenho mágoa quando alguém fala: abraça o teu irmão agora e diga que Deus o ama. A pessoa trava, é pessoa ofendida, é coração ferido. É coração que foi machucado e não foi liberado perdão e não recebeu perdão. É coração que não foi tratado, é coração que não foi convertido ao Espírito de Deus. O Espírito está batalhando dentro, mas não há quebrantamento, não há entrega. Por que não há entrega? Porque tem soberba no coração. Por que tem soberba no coração? Porque uma ofensa foi estabelecida e você está cheio de justiça própria. Quem está compreendendo a mensagem, diga amém. Quando eu vejo o texto sagrado, isso vai me incomodando,
Olha, eu vou te mostrar aqui para você ver, em Mateus capítulo 15, Jesus provocando a ofensa. Diga assim: Jesus provoca a ofensa. Diga assim: pessoas provocam a ofensa, Jesus provoca a ofensa também. Que isso, pastor? Jesus provocando ofensa? É. Quando eu digo Jesus provocando ofensa, a verdade provoca ofensa. Porque Jesus é a verdade. A verdade provoca ofensa em nós, irmãos. A gente está andando errado, a gente começa a ler a palavra, aquilo começa a agredir a gente. A Bíblia diz: não adulterarás, e você está adulterando, aquilo agride você. A Bíblia diz: não vingarás, e você está vingando, aquilo agride, aquilo ofende você. A Bíblia diz: se alguém te der um tapa no rosto, vira outro. Ele está dizendo sobre você não revidar, e você está revidando. O que acontece? Aquilo te ofende. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu fui na igreja para ouvir uma palavra, a palavra me agrediu. Se foi a palavra de Deus, maravilha. Se foi a palavra do pastor, converse com o pastor. Se o pastor não falou biblicamente, foi ele que falou do coração dele. Mas se foi a palavra de Deus que foi pregada, meu irmão, conserte. Quem está compreendendo? Porque tem gente que leva para o lado pessoal. Diga assim: não vou levar para o lado pessoal. O que tem de gente nas igrejas levando para o lado pessoal, irmão. Pastores levando para o lado pessoal. Criança não recebe disciplina. Você disciplina, ele não aceita na hora. Ele faz beicinho. Faz ou não faz? A pessoa que é madura, ela recebe, dá uma balançada. Tá bom. Mas criança, você chama atenção, isso faz beicinho. Não vou comer. Perdi a fome. Me incomodei. Infantil. Como que Deus vai confiar algo grande em você? Como que Deus vai derramar da revelação dele no seu coração? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1: enquanto o menino é pequeno, ele não difere nada do escravo. Ele está cuidado com os seus tutores. A partir do momento que ele cresce, ele vai ser herdeiro, ele vai ter benefício, ele vai usufruir. Mas enquanto ele é criança, ele não consegue fazer nada na fazenda. Está cheio de filhos de Deus assim, meninos e meninas. Deus quer conceder coisas grandes, mas precisa de tutores. Não são responsáveis. Criança não aceita prestação de conta. Criança não aceita você dar um comando. Criança não aceita você passar um compromisso. Quer um exemplo? Amados, vamos orar amanhã. Eu não. Eu oro em casa. Exceto se você puder, não puder vir, sem problema nenhum. Mas eu estou dando um exemplo só. Presta atenção, não tem nem que ofender só porque eu falei isso. Amado, amanhã vamos fazer assim. Não. Eu não. Não aceita uma direção, não aceita uma orientação, não aceita uma correção. Amado, a correção é necessária. Glorifique, exalta o nome do Senhor. Onde eu pedi para você abrir? Mateus 15, Jesus ofendendo. Vamos ver Jesus ofendendo aqui. Capítulo 15. E no versículo 2, lê bem alto. Então, aproximando-se dele os discípulos, avisaram que, leia comigo. Sabe que os fariseus se escandalizaram, na minha versão diz se ofenderam, quando ouviram estas tuas. Aqui os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, os fariseus estão ofendidos. Com o quê? Com as suas palavras. Que palavra é essa? Você vai ver o capítulo 15, ele falando contra o adultério. Você vai ver o capítulo 15, ele falando que esse povo aproxima de Deus com os lábios, mas com o coração está longe. É estas palavras que ofenderam aquele povo. Jesus está discutindo um assunto sobre a aproximação de Deus. No capítulo 15, só para você ter uma ideia, olha aqui o que ele diz no capítulo 15, e no versículo, deixa eu te mostrar, no versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras e criadas pelo homem. Olha, por favor, no versículo que ele vai mostrando mais um pouquinho. Versículo 7, leia comigo 7. Leia bem alto.
Leia bem forte. Hipócritas. O que significa a palavra hipócrita? Vocês falam a palavra, mas não a praticam. Hipócrita. A palavra hipócrita vem do grego, hipocritai. É um termo grego que se usava nos teatros da Grécia. Então um pobre fazia personagem de rico, um rico fazia personagem de pobre. Ou seja, ele vivia uma cena que não era a vida dele. Jesus está dizendo: vocês aproximam de mim com a boca, mas o seu coração está longe. São hipócritas. Essas palavras agrediram eles. Sabe quando agride nós? Quando você está no erro e a palavra de Deus você lê ou você ouve, e ela te incomoda. Sabe o que te ofende? Quando um homem usado por Deus começa a pôr o dedo na ferida do seu caráter, da sua conduta, e você se ofende, mas você não quer praticar a verdade. Você quer continuar selfish, cheio de egoísmo. Diga assim: eu posso, eu tenho, eu sou, eu vou. Nada disso. É Ele que é o grande eu sou. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Você não é nada se Ele não permitir. Glorifique e exalta o nome do Senhor. A Bíblia diz: até para você viajar, você deveria dizer: amanhã, se Deus permitir, eu vou. Está cheio de homens se levantando e dizendo: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou construir, amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo. É semelhante àquele homem rico do Lucas 12: eu vou construir um grande celeiro, vou armazenar a minha colheita, porque eu tenho grandes coisas para grande tempo, e aí eu vou folgar a minha alma. Aí Jesus arremata dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, para quem será e de quem será o que você entesourou? É o eu. Estava vindo para cá e vendo notícias só de dores. Marcha das vadias, querendo liberar a maconha, querendo liberar os abortos. E a mulher disse assim: a mulher tem direito ao seu corpo, ela pode fazer o que ela quiser com o seu corpo, mas aquela criança que está dentro do ventre dela, ela deveria também ter direito de escolha. Quem está compreendendo? Aí mostrou lá situações onde um namorado, ele se sentiu traído, ofendido pela mulher, pela namorada. Ele foi lá e esquartejou a namorada e dormiu do lado do corpo da namorada. E aí perguntaram para ele na delegacia: por que você fez isso? Eu não admito ser traído. Ou seja, foi ofendido, não soube trabalhar a ofensa, e ainda agrediu, e ainda matou. É o quadro que o diabo faz. E as ofensas vêm porque Satanás é instrumento também de Deus. O diabo não está solto no mundo não, irmãos. O diabo está na coleira de Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Satanás é como se fosse um pitbull acorrentado na mão do Senhor. Ele só pode atacar no limite que Deus permite. O diabo não pode fazer o que ele bem entende. Larga a mão de dar muito ibope para o diabo. O Satanás, ele quiser fazer uma libertação do capeta, e é tudo capeta. É o Benevides do diabo, a Mariazinha do capeta, o Silvinho do capetinha. Para com isso, meu irmão. Tem gente que olha para o diabo está te usando. Amado, nem sempre é o diabo. Quem está compreendendo? Ah, pastor, eu acho que eu tenho que fazer muita coisa, porque eu tenho medo do diabo. Você tem que temer a Deus, não o diabo. Quem está compreendendo? Você tem que temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse você deveria temer. Esse você deveria ter reverência. Esse você deveria tremer diante dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele está dizendo para você: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregado com ofensas. Está cheio de crente com ofensas. Jesus ofendeu eles com palavra. Hipócrita, converta a sua vida, me entrega o melhor, não só a sua boca, porque tem gente que não entrega nem a sua voz, tem gente que não entrega nem a sua mão. Mas vai chegar uma hora que não vai ter ninguém falando para você cantar ou levantar a mão. Você vai estar tão quebrantado que você vai cantar, vai levantar a mão, sem ninguém ficar falando para você fazer isso ou aquilo. Mas o que tem de gente de coração endurecido. Agora eu vou te mostrar que Jesus
escandaliza até os discípulos. Diga assim, até o povo dele, ele vai ofender. Porque ele quer saber o grau de maturidade sua. Ele quer saber o grau de responsabilidade. Aliás, ele tem direito de provar você. Ele é o teu criador. Ele tem direito de testar você. Porque ele fez você para grandes coisas. E se você não sabe lidar com coisas pequenas dessa terra, como que ele vai te dar as coisas eternas? Como que você vai receber honras eternas se você não sabe lidar com as ofensas terrenas? A Dani contou para mim algo interessante aqui em Paulínia. 3 irmãos morando numa casa, não conversavam, não tinham relacionamento, estavam ofendidos entre eles, não se comunicavam. Passou quantos dias o cadáver? 2 dias o rapaz morreu. Eles descobriram o irmão depois de 2 dias morto. E para piorar, a mãe do Douglas contou uma coisa pior ainda. Uma filha morando com a mãe morre, fica 3 dias morta. A filha deitava, dormia e não percebia que a mãe estava morta. Você já imaginou isso, queridos? Pessoas dentro da sua própria casa que não se comunicam, têm ofensa e não tratam da ofensa, não conversam sobre a ofensa, não pedem, não liberam perdão, não desligam a pessoa. Porque a palavra perdão, ela vem do grego sobre liberar a pessoa, soltar a pessoa. A palavra perdão significa ser livre, liberto. Deixa eu contar para você de onde vem essa palavra perdão, presta atenção. No passado, no antigo, os bárbaros, quando alguém matava alguém de uma família, a condenação do criminoso era esta: se pegava o cadáver, vem cá, eu sou o cadáver e você é o que matou, você vai ter que me aguentar nas costas. Pegava-se o cadáver, presta atenção, ele foi o assassino, ele foi quem matou. Pegava-se o cadáver, se colocava nas costas e amarrava a pessoa às costas. E a pessoa ficava naquele cadáver. Ou seja, a podridão do cadáver entrando nele até matá-lo. Era preso assim, em gaiolas, suspensas. Tem gente que está com um cadáver nas costas. Tem gente que está com um defunto nas costas. Solta, 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 solta. Senão vai matar você. Vai almoçar, lembra da pessoa, pedir a fome. Só de lembrar do nome da pessoa, não quero ir lá. Tem gente dentro da igreja assim, irmão, ceiando, um ofendido com o outro. Como que pode pôr a mão no prato do Senhor com ofensas? E Paulo diz, é necessário que esteja isso, para manifestar os maduros. Criança não se deixa corrigir. Certas ofensas que Deus provoca em nossos corações. Deixa eu te mostrar como Deus provoca. Como Deus provoca. Abra aqui em João capítulo 6. Diga assim: Jesus provocou ofensa nos incrédulos. Dá uma olhada, você fala para o incrédulo que aquilo lá é pecado, ele se ofende. Você fala para o idólatra que servir a ídolos é pecado, ele se ofende. Você fala para o bêbado que a bebida é uma transgressão, ele se ofende. Você fala para o adúltero se emendar de vida, ele se ofende. Seja um incrédulo. Ah, pastor, mas o incrédulo tem que ser ofendido mesmo. Agora eu vou te mostrar que o crente é ofendido. Deus provoca o crente, o filho dele, aquele que crê nele, mas ainda tem algumas tradiçãozinhas no coração. João capítulo 6, acharam? Quem achou, diga amém, alto. Amém, alto, gostei dessa. Capítulo 6 e versículo 61, leia comigo. 60, leia o 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isto, disseram o quê? Dura essa declaração, dura esta palavra, hein? Continua. Quem poderá compreendê-la? Continua o 61 agora. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando,
por causa das suas palavras, diga, por causa das suas palavras, inquiriu-os e disse o quê? Isso vos ofende? Isso vos escandaliza? Isso causa tropeço em vocês? Isso arma ciladas em vocês? Que palavras que Jesus falou que ofendeu os discípulos? Você vai ler o capítulo depois, sabe o que Jesus fala? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em mim. Jesus estava dizendo, quem não comer, quem não beber da minha vida, não tem parte comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem não tiver compromisso comigo, quem não aceitar a minha orientação, quem não receber da minha instrução, não tem parte comigo. Quem não se identificar com a minha morte, quem não morrer pela sua carne, não tem vida em mim. Jesus estava dizendo, quem não comer da minha santidade, quem não beber da minha obediência, quem não beber da minha instrução, não tem paz em mim. Eles estavam olhando Jesus na carne, porque a tradição deles, os próprios discípulos, estavam olhando a pessoa física de Jesus, eles não estavam entendendo o ensinamento espiritual. Jesus declara, o que está sendo, você está ofendido por quê? Com as palavras que eu estou falando. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso ofende os cristãos. Sou crente, mas não sou bobo. Quanta gente já falou isso? Sou crente, mas não sou peteca do diabo. Sou crente, mas não sou trouxa. Amado, você é crente e o Senhor é o teu vingador. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Você vê alguns irmãos sendo decapitados lá no Iraque, eles não levantam uma mão contra os agressores. Homens fortes, homens que poderiam reagir, não. O rapaz põe um revólver na cabeça, ainda coloca uma farda vermelha, ele põe ali ajoelhado e recebe o tiro. O cristão brasileiro é ofendido, ele não está pronto para morrer por Jesus. Ele não está pronto para negar a si mesmo para Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, self. Diga assim, não vivo mais self. Eu. Diga eu. Mas Cristo vive em mim. Enquanto você estiver vivo para o seu eu, Cristo não vai se manifestar na sua vida como Ele gostaria. Enquanto você não fizer morrer a tua carnalidade, o eu significa carne, os desejos, os apetites desgovernados, enquanto você não tiver isso crucificado em Cristo, Cristo vai te ofender sempre. Toda vez que você lê a palavra de Deus, vai ser uma agressão para você. Toda vez que você lê, um exemplo, tira o vil do precioso, então você lê com a tua boca, isso vai te incomodar, porque o vil está dentro de você e de mim. Diga assim, o meu eu é que ofende. Porque quem não tem mais o eu, tem Jesus, já não se ofende tanto. Quem está compreendendo? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nova realidade, novo pensamento, novo modo de olhar as coisas. Mas eu creio, irmãos, que tem infantis e tem adultos, isso sempre vai existir, mas você que é infantil hoje, amanhã você pode amadurecer. Eu estou te instruindo para que você entenda que você deixe de ser criança. Tem gente com 30 anos na fé, com 40 anos na fé, ofendido. Tem gente que sai da igreja por pequenas coisas. Tem gente que deixa de conversar com o irmão por coisas banais. 6,66, olha a consequência. Lê o 66. Lê o 66, por favor. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Porque tem de gente que não anda mais com a fé, irmão, por causa das palavras de Jesus, com a verdade. A verdade, ela é como se fosse um álcool na ferida aberta. Nós estamos limpando aqui para colocar esse adesivo e depois vai ser colocado outro. Tem gente que se ofende com esse adesivo. Aí uma das irmãs foi limpar, caiu o álcool na mão, acho que estava aberto a cutícula, sei lá o que. Ai! Diga assim, a verdade é como álcool numa ferida aberta.
Amado, se você está sendo pilhado nessa manhã, porque Deus quer que você cresça e amadureça. A ofensa, ela mostra que nível você está. Diga se a ofensa é instrutiva. Diga é benéfica. Porque ela vai mostrar quem é infantil e quem é maduro. Você tem que aprender a lidar com as ofensas. Jesus lidou com as ofensas, mas ele é Jesus, ele veio como um homem, ou cristão, ou criatura. Ele sabe o que você passa, ele te ajuda. É aí que entra a outra fase dessa mensagem. Você vai saber lidar com a ofensa se você receber mais do Espírito Santo. Mas você só recebe mais do Espírito Santo se você reconhecer as ofensas, se você confessar as ofensas, se você pedir perdão e liberar perdão. Tem gente que não é cheio do Espírito Santo, pode estar caindo fogo na igreja, a pessoa está ali igual um sapo seco numa poça d'água. Pode o fogo estar caindo e a pessoa está travada ali, porque ela tem um orgulho. Eu não vou, não, eu não penso que é assim, não, desse jeito não quero, desse jeito não quero, quer do seu jeito. Deus é um Deus, irmãos, que Ele quer romper com as tradições no nosso coração. E a gente fica cheio de ofensas. Os discípulos ficaram ofendidos, os fariseus ficaram ofendidos. Mas eu vou chegar na parte que está dizendo aqui. Olha no versículo 69. Leia. No versículo 67. Não, 67. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Leia. Vós também desejais ir embora? O que ele diz? Lê o versículo de baixo. Lê o versículo de baixo. Só tu tens a palavra de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: só o Senhor tem o poder de fazer curar meu coração. Para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem poder de restaurar a minha vida. Era 20.000 pessoas que teve a multiplicação dos pães. A hora que Jesus começou a falar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não se identificar comigo, quem não tiver compromisso comigo, quem não se converter, não vai ter parte na vida eterna. Começou a sair um, saiu outro, saiu outro, saiu outro. Não, duro esse discurso. Sobrou uma galerinha. Jesus diz: e vocês não querem ir embora também não? Qual o pastor, irmão, que faz isso? Tem 30.000 pessoas, ele quer agradar as 30.000, porque ele é um grande povo. Tolera o pecado de um, tolera do outro. Não prega contra o pecado, não prega contra o adultério, não prega contra a bebida, não prega contra o vício, não prega contra o homossexualismo, não prega contra o lesbianismo, não prega sobre desobediência, não prega sobre transformação de vida. É só aquela mensagem positiva. 5 passos para você ser feliz, 7 passos para você ser uma pessoa exitosa, 3 comportamentos que faz você prosperar, e a igreja lota. Mas aí o pastor começa a pregar a verdade. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro. E aí o pastor chega assim: vocês também não querem ir embora? Qual pastor que faz isso? Quem está compreendendo, irmãos? Glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu preciso dessa palavra, porque é impossível a gente não ser ofendido e não ofender. Mas eu tenho que ofender menos e ser ofendido menos. Eu tenho que amadurecer. Vamos na reta final, Mateus 18. Eu prometo voltar nesse texto ainda, que Deus tem me machucado o coração. Deus tem machucado o coração para que eu possa crescer. O seu coração tem sido machucado para você crescer. As ofensas na sua casa estão acontecendo porque você não amadureceu ainda. Você não está sabendo lidar com a sua mulher rebelde. Você não está sabendo lidar com o seu marido rebelde. Você não está sabendo lidar com o seu filho rebelde. Você não está sabendo lidar com as pessoas do trabalho que se rebelam contra você. A hora que você amadurecer, você vai saber olhar eles de outra forma, de uma maneira correta. Eu tenho que aprender isso. Quem está compreendendo? Sempre vai ter ovelha rebelde. Eu tenho que saber lidar. Sempre. Não pense que na igreja todo mundo é maduro.
A igreja é uma escola de tratamento de caráter. Põe isso no teu coração. É uma grande família. Se na tua família tem atrito, que dirá numa igreja? Se você não combina às vezes com o teu papai, com o teu irmão, com a tua irmã, que dirá numa igreja? Mas você está com os seus irmãos, você não rompe com os seus irmãos. Por que rompe com os seus irmãos da fé? Por quê? É por isso que não há cura, por isso que não há almas sendo ganhas, porque as pessoas estão vivendo ofendidas. O líder chama a atenção do outro numa área, faço do meu jeito. Aparentemente aceita, mas depois começa a fazer do seu jeito. Criança não recebe benefício do jeito que o pai gostaria de dar para ele, porque criança. Leia por favor o capítulo 18. Jesus está tratando desde o capítulo 17, ele está tratando sobre situações de ofensa. Do versículo 24 a seguir, ele está tratando sobre ofensa. Pedro chega e diz: Senhor, nós devemos pagar imposto. Estão cobrando um imposto aí, Jesus. Nós somos filhos do rei, a gente tem que pagar imposto. No versículo 27, no versículo 26, ele diz assim: Pedro, presta atenção, para eles não escandalizar, para eles não ficar ofendidos com a gente é livre dessa obrigação, porque a gente é filho do rei. Mas o 27 ele diz: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar, você tira uma moeda e paga os impostos. Jesus está dizendo para eles não se ofender, paga os impostos. Tem gente, irmão, que é ofendido com os impostos da terra. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Glorifique e exalta o nome do Senhor, meu irmão. E aqui tem um princípio. Peixe fala de almas, peixe fala de vidas. Deus está dizendo para mim e para você: quando você começar a buscar as coisas do reino, Ele vai te dar condições para você manter as coisas da terra. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Tem gente vivendo num aperto todo mês, pode ganhar um monte de dinheiro, mas vive num aperto. Sabe por quê? Porque não tem um coração generoso para a alma. Jesus diz: vai lá pescar o peixe, o primeiro peixe que você pegar, tira a moeda, tira o estáter da boca dele e paga o imposto. O que Jesus estava dizendo? Traduzindo: filho, quando você começar a pescar a alma, quando você começar a não pôr tropeço nas pessoas, quando você começar a desligar as pessoas, quando você começar a perdoar as pessoas, quando você começar a desatar as pessoas onde quer que você vá, eu vou suprir a tua necessidade, eu vou escancarar as janelas do céu, eu vou te abençoar para a direita e para a esquerda, e você vai ser honrado na terra. E tem de filhos de Deus apertados, irmãos. Sabe, não tem dinheiro para oferta, não dizima, não faz voto, não ajuda ninguém, é só é o self-service. Gostei disso. Diga assim: está cheio de self-service. Trabalham para o devorador, nunca estão satisfeitos, nunca. A criança nunca está satisfeita, você tem que mandar ela parar de comer, senão ela come até estourar. A criança gruda o olho na televisão e não tira, é você que tem que parar com ele na hora. Diga assim: a criança não satisfaz. Não satisfaz. Você dá um celular lá, ele fica 24 horas. É você que põe limite. Criança tem que ter limite. E para nós o limite, Deus provoca ofensa, para que você cresça. Ele faz o sangramento para te curar. Eu sei que está correndo vários sangues aqui nessa manhã, mas o sangue de Jesus te purifica de todo mal. Está saindo o sangue sujo e está entrando o sangue do Cordeiro. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Está saindo o sangue do escorpião e está entrando o sangue do Cordeiro na tua vida e na minha vida. Dê um brado de júbilo por isso. Olha o que diz aqui, por favor. No capítulo 18, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, no versículo 21, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim que eu tenho de perdoar? 7 vezes. Quantas vezes o meu irmão vai me ofender e eu tenho que liberá-lo? Só 7. Porque Jesus tinha dito outra passagem que era para perdoar 7 vezes. Pedrão pegou aquela palavra e falou assim: só 7? Tá bom. Jesus vai mais lá e multiplica. Leia comigo o versículo 22, leia. Jesus me respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70
vezes. Libera o irmão, libera a irmã, em nome de Jesus. E aí, para resumir essa história, a gente cear. Jesus passa a contar uma história de um homem que devia 10.000 talentos. E o rei chega e vai jogá-lo no cárcere. E ele diz: eu lhe pagarei. Jesus está explicando sobre como você lidar com uma ofensa. Preste atenção, agora é importante. E Jesus diz: olha, esse rei ia mandar aquele rapaz à prisão, porque ele devia 10.000 talentos. Talentos é 35 quilos de ouro. Um talento. Multiplica por 10.000, quanto que dá? Quem é bom de negócio aí? Me ajuda, irmão. 350. É isso? 350. 10.000 vezes 35. 350 mil? Sim ou não? Dá para se pagar 350.000 toneladas de ouro? Dá? Oi, tem jeito de pagar isso? 350.000 quilos. Dá para se pagar? A salvação tem como você adquirir ela? Os psicólogos colocam que o ser humano pensa 10.000 pensamentos por dia. Na sua cabeça passa 10.000 pensamentos. Da mulher deve passar 1.000. Estou brincando, não se ofenda. Diga assim: 10.000 pensamentos. Vamos colocar 3 pensamentos podres, tá bom? 3, só 3 por dia. Multiplica por ano, 365. Multiplica. 1.095. Diga assim: por dia 1.095 pensamentos podres. Multiplica por 50 anos, 50.000 pecados na mente. Eu estou tirando 9.997 bom. Não tem como você pagar os pecados que você cometeu. E ele vai e suplica o favor do seu Senhor. E o Senhor o perdoa. O Senhor libera perdão. E olha o que acontece. Esse mesmo rapaz vai caminhando, ele encontra um que deve, diz aqui o texto, no capítulo 18. Deixa eu te mostrar aqui. Deve 100 denários. Denário é o dinheiro de um dia. Aqui no versículo, para você lembrar, versículo 28. Ele saiu depois de ser perdoado a dívida, encontra um que devia 100 denários. Denário é o dia do trabalhador. Quanto é o dia de um trabalhador hoje normal? Quanto ganha um trabalhador? Me diz aí. Quem trabalha em produção, quanto é o dia? Quanto é o dia? 55 por dia? 150? Vamos pôr 100 reais. 100 denários? Quanto que dá 100 denários? Me ajuda, querido. 10.000. 10.000 dá para se pagar, dá ou não dá? Sim ou não? Sabe o que ele faz com esse rapaz? Eles ganham esse rapaz, presta atenção, e lançam ele na prisão. O pessoal vê o que aconteceu e manda ele de volta. Fala para o seu senhor: o senhor perdoou 10.000 talentos e ele não está perdoando 100 denários. O Senhor irado, presta atenção, agora vem a explicação de você ser abençoado. Olha aqui no versículo capítulo 18 e no verso 32, leia comigo. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse o quê? Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo a sua súplica. Você foi confrontado com o seu pecado, você chorou diante do altar, você se arrependeu diante de Deus e Deus te perdoou. Os pecados de adultério, os pecados de pornografia, os pecados de vício, os pecados morais, Deus te perdoou. Os pecados espirituais, você servia a espíritos, você servia a ídolos e Deus te perdoou. Você servia a demônios e Deus te perdoou. E aí o teu irmão ofende você, fala uma palavra que te agride, toma uma atitude que te machuca e você o estrangula. E você o prende no seu corpo. Olha o que acontece, por favor, no versículo 34, leia comigo. Deu 33, não devias tu da mesma maneira compadecer do teu conservo, leia. Assim como eu compadeci de ti, leia o 34, por favor, leia. Leia, queridos. Acho que eu vou pregar para outra igreja. Acho que eu vou pregar para outra igreja. Leia o 34.
se sentiu ofendido. Quando você não perdoa, você ofende a Deus. Perdoa as minhas ofensas, assim como o Senhor me perdoa as minhas. O único pecado que Deus não perdoa é quando você não perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Olha o que diz o versículo 35, leia comigo. Assim também o meu Pai Celestial. Agora deixa eu te mostrar o que aconteceu com esse servo no texto sagrado. Leia comigo no versículo. Cadê você aqui? No versículo 34, leu 34. Entregou aquele servo impiedoso ao carrasco, que lhe pagasse toda a dívida, ou seja, entregou aos atormentadores, aos verdugos. Diga assim: a ofensa levanta acusador. Diga: o acusador levanta diante do juiz. Diga: o juiz entrega ao carrasco, e o carrasco leva à prisão. O carcereiro está ali para prender aquele preso. No passado, o carcereiro não só virava a chave, o carcereiro atormentava a pessoa, o verdugo. Deixa eu trazer uma ilustração agora, fecha a Bíblia. Quando você não perdoa, presta atenção, quando você se sente ofendido e fica guardando a ofensa, o que está acontecendo com você? Você está sendo entregue ao juiz, e o juiz vai entregar você aos verdugos. E os verdugos, sabe quem é? Os demônios. E os demônios vão fazer o que na sua alma? Vão te atormentar, vão lhe aprisionar. O que tem de crente aprisionado no seu sentimento, irmãos, o que tem de mulheres aprisionadas nas suas emoções, o que tem de marido aprisionado nas suas emoções, por causa de ofensas. A mulher dorme de costas, o marido de costas, nada contra dormir a posição, mas eu estou dizendo no lado emocional, ofendido. E no meio cabe o diabo certinho para deitar. Quem está compreendendo? Filhos que têm ofensas para ser tratada com os pais e não tratam. Pais que têm ofensa com os filhos e não tratam. Pastores que têm ofensa e não tratam. Obreiros que têm ofensa e não tratam. As ofensas são necessárias. Quem entendeu a mensagem hoje? É impossível não vir ofensa. As ofensas são instrutivas, ela mostra o teu caráter. As ofensas são necessárias, porque faz você amadurecer. Aonde não tem ofensa, não tem crescimento. Aonde não tem ofensa, não tem liberação de perdão. É preciso as ofensas acontecer. E está aumentando cada vez mais. Vai aumentar mais as passeatas, vai aumentar mais os escândalos. Mas Jesus declarou: ai de quem e por quem vêm as ofensas. Quem está compreendendo? Diga assim para o teu irmão: não fica ofendidinho não. A minha filha diz que hoje em dia tem a geração mimimi. Diga assim: geração mimimi. Diga assim: Senhor, me ensina a ser curado nesse tempo. Levante e fique de pé. Quando Jesus tomou o cálice, ele declarou: esse é o sangue da nova aliança. Vê os diáconos aqui. Aleluia. Tem gente ofendida até com o horário da igreja. Ah, pastor, está pisando na minha marmita, pastor. E hoje eu vou estar pregando em Americana à noite. Eu fico pensando, irmãos, que as pessoas não entregam para Deus o seu precioso. Ah, pastor, hoje eu não estou trabalhando, eu vou ficar com a minha família. Tudo bem. E quando você vai ter um tempo com Deus mais especial? Quando? Você vai chegar na sua casa, já vai ligar a televisão. Eu e minha família fizemos um propósito. Se quiser imitar, pode imitar. É um bom caminho. Nós fizemos um propósito de não ligar a televisão no domingo. Porque percebemos, nossa família, você, que a televisão estava nos ofendendo no domingo. Lógico que ofende todo dia. Mas é um dia que a gente às vezes separa para a palavra, separa para a família. E às vezes nós sentamos no sofá e ficamos ali ligados 24 horas. E mal conversamos um com o outro. Ou então o filho liga o WhatsApp, ou liga o computador, e fica ali encavernado.
Ou seja, pessoas estão doces se você não sabe o preço que você vai pagar. Levanta a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos o cálice, abençoamos o pão, Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, meu Senhor, o Senhor pegou o pão, deu graças e partiu, e diz que é seu corpo que foi ferido por nós. O Senhor foi ofendido no nosso lugar. As ofensas nossas o Senhor levou na cruz, meu Pai. O Senhor perdoou as nossas ofensas, Senhor. E o Senhor coloca um mandamento no nosso coração. Nós liberarmos as pessoas, nós desatarmos as pessoas, nós soltarmos as pessoas, meu Pai, para sermos curados. Há muita enfermidade, Senhor, que está assolando o teu povo, porque não há perdão verdadeiro, não há liberação, Senhor, de amor, há prisões na alma. E tem que vir diferença. Levanta a tua voz, igreja. Levanta o teu clamor, 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 levanta